Paz, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias em Marcos, capítulo 11. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por teu Filho Jesus Cristo, pela obra perfeita, completa, do teu Filho, Senhor, realizada no Calvário. E pela aplicação desta obra pelo seu Santo Espírito, que tem a incumbência de abrir os nossos olhos e nos levar além da mera letra a tocarmos, Senhor, na tua santíssima pessoa. Por isso, humildemente pedimos a Ti que o Senhor nos ajude, Senhor. Com os textos que iremos ler nessa manhã, pedimos a graça do Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós e possa falar o nosso coração conforme a sua bondade e conforme a sua misericórdia, Senhor. As pretensões, tanto de quem fala como de quem ouve, estão diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a voltar o nosso coração para o Senhor mesmo. Senhor, e aprendermos de Ti, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Marcos capítulo 11. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Mar das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos e disse-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo ao entrar achareis um jumento no qual ainda ninguém montou, desprendei-o e trazei-o. Verso 7. Levaram o jumentinho sobre o qual puseram as suas vestes, e nele Jesus montou. E muito estendiu as suas vestes no caminho e outros ramos que haviam cortado dos campos. Tantos que iam adiante dele como os que vinham depois clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino que vem, o reino de nosso pai Davi. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. E um pouco antes, verso 17. Também os ensinava e dizia: Não está escrito? A minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vós, porém, a tendes transformado em um covil de salteadores. Irmãos, depois da entrada triunfal do nosso Senhor, apenas uma meditação rápida, mas importante para os dias que estamos vivendo. Depois dessa entrada triunfal da pessoa do Senhor Jesus Cristo, aqui em Jerusalém, e as aclamações e proclamações do povo, Hosana, né? Que quer dizer, salva-nos agora. Perdão. Bendito que vem em nome do Senhor. O Senhor entrou em Jerusalém, e mais especificamente, diz o texto no verso 11, que o Senhor entrou no templo. E tendo observado tudo, essa palavra é muito significativa dentro daquilo que estamos lendo. Por que é significativa? Porque se pegarmos Isaías capítulo 11, nós vamos ver lá que o Senhor o Espírito Santo faz algumas declarações acerca da própria atuação do Espírito Santo sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Vamos pegar lá o texto para tornar mais palpável à nossa mente e ao nosso entendimento o que está aqui. Isaías capítulo 11, verso 1 diz assim:
Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. E isso está falando com relação ao Messias. Repousará sobre ele o espírito de Javé, o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento, o espírito de conselho, o espírito de fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito do temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, e aqui diz o seguinte: não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Então essa é uma profecia com relação ao Messias na sua vinda e de como ele atuaria na sua primeira vinda e na sua segunda vinda. Então, na primeira vinda do Senhor se cumpre parte desse versículo e diz aqui que o Senhor não julgará segundo a vista dos seus olhos e nem segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas ele julgará todas as coisas com justiça, com o discernimento pleno que ele tem. Quando nós chegamos lá em Apocalipse capítulo 2 e 3, nós vemos novamente a atuação do Senhor como o grande sumo sacerdote que ele é, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, e ele sabe exatamente onde estão as coisas, ele sabe exatamente o que está acontecendo em toda a igreja e em cada um de nós individualmente. E quando ele chega aqui no livro de Marcos, voltando para Marcos capítulo 11, verso 11, ele observou tudo. A observação não é meramente uma observação humana. Claro que está aqui o Deus encarnado, mas é uma observação com discernimento que nenhum ser humano tem. É a própria observação e discernimento do próprio Senhor, do próprio Deus. O sumo sacerdote está aqui dentro do seu templo e dentro da sua cidade, e ao observar tudo, ele emite a seguinte situação. O Espírito Santo emite a segunda situação. Como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Esse tarde aqui, como se fosse já tarde, não é apenas cronológico, no sentido de, se alguém puder apagar aqui, eu agradeço. Entendeu? Não é sentido cronológico de que chegou às 5:30 da tarde e daqui a pouco está chegando 6 horas e aí tem um divisor entre a tarde e a noite e aí já é tarde, então eu tenho que sair. Não é somente isso. Tarde no sentido de que o que ele veio para fazer, ele não tinha mais nada para fazer. E ele olhou para Jerusalém, olhou para aquele templo e ele percebeu que a sua obra, a sua responsabilidade como Cordeiro de Deus e como sumo sacerdote havia acabado. Ele não tinha mais nada para fazer com relação àquela cidade. E aí o Espírito Santo, o Senhor usa o Senhor para comparar Jerusalém a uma figueira, a nação de Israel com a figueira. E o Senhor observou, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, diz aqui que ele saiu para Betânia. Mas no dia seguinte, quando saía de Betânia, voltando novamente para Jerusalém, ele teve fome. Quando entra em Jerusalém, o Senhor não tem outra coisa para fazer, irmãos. Ele não vê fruto nenhum naquela cidade. Ele não tem outra coisa para fazer senão amaldiçoar a figueira, e ela cessa os seus frutos. Ela é cortada só em 1948, novamente, ao cheiro das águas. O Senhor torna ela como nação, como língua, e a gente vê aí o que é que está acontecendo nos dias em Jerusalém, e ela é necessária para o cumprimento do propósito do Senhor. Mas uma observação precisamos fazer aqui pelo Espírito Santo. Você vai ver que aqui são mais ou menos 6 dias antes da crucificação do Senhor, e o Senhor está entrando e saindo de Jerusalém várias vezes. Quando ele ia para Jerusalém era de dia, quando ele ia para Betânia era de noite, e os discípulos estavam ali sendo despertados na sua consciência e na sua mente do que o Senhor estava fazendo. É como se eu pegasse, como nós estivéssemos aqui e disse: vamos dar uma volta pela cidade de Salvador, vamos lá no Pelourinho, de dia, vamos para casa, de noite, vamos lá no Pelourinho à noite. Não, ninguém vai no Pelourinho à noite.
entendeu? Humanamente falando, e vocês sabem do que estamos falando aqui. Então, vamos descer ali o Maciel. Ninguém vai descer o Maciel de noite. Por quê? Porque é perigoso. E para o Senhor era muito perigoso naqueles 6 dias ele ser morto antes daquele dia da Páscoa que o Senhor já havia determinado. E os judeus já conspiravam junto no seu coração, junto com os escribas, os sacerdotes, os fariseus, os saduceus e os herodianos. A nação estava dividida dessa maneira, entre os fariseus, saduceus e herodianos. Mas quando precisou se unir para destruir o alvo do inimigo, que era o Senhor Jesus Cristo, você percebe que aqueles que estavam divididos foram juntados. E aí foram em direção para matar a pessoa do Senhor. O Senhor fala aqui, no versículo 17 que nós lemos, diz que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Mas ele diz assim, vós, porém, a tendes transformado num covil de salteadores. Vós quem? Se olharmos, irmãos, o texto e observarmos o que está antes e o que está depois, nós vamos verificar que vós tem a ver com os saduceus, com os fariseus, os herodianos, e eles juntamente com os sacerdotes, com os doutores da lei, eles crucificaram o Senhor. Eles tornaram aquela nação, que era para ser uma casa de oração, tornaram aquela nação num covil de salteadores. Ou seja, salteadores são pessoas que roubam no caminho. E é interessante, irmãos, para a introdução, não minha, a introdução do Senhor com relação a esse assunto, eu gostaria de ler com os irmãos, está um pouco antes, no versículo 46 do capítulo 10. O Senhor faz uma descrição, usa uma pessoa para fazer uma descrição da nação de Israel. E quando, Marcos capítulo 10, verso 46. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Aí faz o link, quem são os salteadores? Os que roubam aonde? À beira do caminho. Ficam escondidos espreitando quem passa. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou, e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Bartimeu, cego, mendigo, e é interessante que o Espírito Santo coloca aqui, tem uma capa. Quando do chamado do Senhor para que ele pudesse ir até ele, o Senhor falou, tem bom ânimo, levanta-te, o mestre está lhe chamando. No versículo 50, a primeira coisa que ele lança fora é a capa. Interessante, né? E tem alguns irmãos, tem um que não está aqui na reunião, mas de vez em quando ele fica brincando, que tem um monte de irmão capudo. Entendeu? Não tem essa palavra. Mas os irmãos sabem muito bem. Mas, irmãos, aquela nação se tornou realmente apenas uma capa babilônica. Apenas uma aparência. Deveria ter frutos, o Senhor não encontrou fruto nelas, apenas tinha uma aparência. E aquela nação tinha se tornado cega e se tornou também mendiga. Apesar de arrotar e dizer, perdoa a expressão, mas dizer que eles eram ricos e não precisavam de coisa alguma, como também a igreja em Laodiceia, tempos depois, profetizado para os dias que estamos vivendo, também tem falado.
Ou em outras palavras, o Senhor fez pegou uma pessoa para descrever a nação de Israel. O que é que isso nos toca, irmãos? Isso nos toca porque quando nós pegamos um texto em Mateus capítulo 21, versículo 43, que é um texto bem interessante, que faz um link para aquilo que estamos falando na verdade. Mateus capítulo 21, verso 43 diz assim: portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. Quem é esse povo? Somos nós, os gentios. O reino foi tirado deles, e 1 João é muito claro quando diz que ele veio para o que era seu, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqui o Senhor está falando para essa nação que o Senhor os escolheu para ser uma casa e ser bênção para todas as nações. Irmãos, e hoje, quem é a casa de Deus? É a igreja. E mais especificamente, cada um de nós somos casa do Senhor. Podemos encontrar isso no Novo Testamento? Claro. Só pegar um texto aqui, irmãos, em 1 Coríntios, só para confirmar nos textos aquilo que estamos falando. Você encontra isso no capítulo 3, mas no capítulo 5, mais especificamente, nós temos aqui o seguinte: capítulo 6, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Cada um de nós somos templos do Espírito Santo. E o Senhor espera que esse templo do Espírito Santo e coletivamente a igreja seja a casa de oração que o Senhor não achou em Jerusalém, não achou entre os judeus, não achou na sua própria casa. Quando a intenção de Deus em todo o tempo, irmãos, de ter tabernáculo e ter casa, não é meramente uma coisa física, engessada, difícil, imobilizada, não. A intenção de Deus em todo o tempo, desde o que Ele no seu coração propôs estar com o povo, foi ter um tabernáculo de reunião. Deus reunido com seu povo. Tenda da congregação. Tem uma tenda com seu povo. Templo de Deus, lugar fixo entre o povo, onde o povo pudesse estar com Ele o tempo todo. E agora vem o sumo sacerdote e observa e está tudo fora do lugar. Então ele tem que escolher um outro povo para poder realizar aquilo que ele deseja fazer. Mas o problema, irmãos, que aconteceu lá, como disse Paulo, o que dantes foi escrito, para o nosso ensino também foi escrito. O que aconteceu com os judeus está, não estou dizendo que vai acontecer, está acontecendo nos dias que estamos vivendo. Assim como você tinha fariseus, doutores da lei, pessoas que tinham conhecimento intelectual das Escrituras, e juntamente com o conhecimento intelectual das Escrituras, ele tinha um Talmud, que era um livro das interpretações da lei. Eles pegavam o Talmud de um lado e pegavam a lei do outro, e muitas das vezes prevalecia a interpretação e não propriamente a palavra de Deus. E quando alguns iam examinar aquilo que eles estavam falando, o entendimento divergia. E nos dias que estamos vivendo, algumas vezes, o entendimento prevalece sobre a palavra de Deus. O entendimento humano, o entendimento de um grupo, o entendimento de um profeta, o entendimento de um apóstolo, e muitas vezes se justifica da seguinte maneira: eu entendo dessa maneira, mas a Bíblia diz outra maneira. Os saduceus eram também um outro grupo de pessoas que, como diz Paulo
citando lá o livro de Atos, quando você vai ver quem são os saduceus, são pessoas que não creem em ressurreição, não creem em anjos, não creem em demônios, não creem em juízo eterno, não creem no tribunal de Cristo, não creem em um monte de coisa que está nas Escrituras. As Escrituras estão cheias dessas coisas, mas eles não creem. E batem de frente com os fariseus, principalmente nas interpretações que eles têm acerca da palavra de Deus. Interessante, né? Se podemos dizer dos saduceus, esses são os verdadeiros negacionistas. Compreende, irmãos? Mas você também tem nesse tempo aqui os herodianos, que são os adoradores de Herodes, seguidores de Herodes. São judeus que apoiam Herodes de forma incondicional. Você se lembra de que Herodes fez com aquelas crianças do templo do Senhor? O Senhor advertiu José para que ele pudesse seguir com seu filho para o Egito, e assim ele fez, foi embora. Mas Herodes ficou tão irado, porque ele queria, entre aspas, como disse ali, na presença dos escribas e dos reis magos, que queria também adorar a criança, mas não adorou ninguém. Ele, na verdade, está interessado em matar aquele que poderia tomar o seu reino, tomar o seu trono. Então, quando ele ficou tão irado, mandou matar o quê? Milhares de crianças, irmãos, naquele momento ali. E você tem judeus que apoiam os herodianos apoiam Herodes de forma incondicional. Então passou Herodes, o pai do templo de José e de Maria, o Herodes que tentou matar o Senhor, insuflado por Satanás, para que pudesse fazer isso. Ele tem 3 filhos, tem Arquelau, Filipe e Antipas. Nos tempos de Jesus estava reinando Herodes Antipas. Herodes se tornou um título. E aquele Herodes Antipas, o Senhor chama ele também de raposa, oportunista, que entra pelas brechas, que faz destruição aqui e ali. Não foi eu que estou falando, o texto diz que Jesus chamou Herodes de raposa. Então fico tranquilo, porque eu estou falando o que a Bíblia diz, ok? Mas esses aí, os herodianos, apoiavam essa dinastia de Herodes. Então vamos apoiar a dinastia. Como é que você, irmão, como é que nós, na nossa sã consciência, como irmãos, apoiam um político que Deus chama de raposa, seu filho chama ele de raposa, que o seu pai mandou matar milhares de crianças, que o seu descendente, Herodes Antipas, o seu descendente, quando José retorna do Egito, olha lá para aquela situação, está reinando Herodes Antipas aí, vamos para outro lugar. Então a fama também chegou, que todos eles eram malignos. Todos eles, irmãos, eram comprometidos com as trevas. Mas o povo judeu apoiava eles. E você vai ver que nesse apoio maligno, sempre tem textos que estão relacionando assim, os fariseus e os herodianos, os saduceus e os herodianos. E foram eles que se juntaram para matar o Senhor. Se você quer destruir um lugar, se você quer destruir uma cidade, se você quer destruir uma nação, se você quer destruir uma casa, Mateus capítulo 12, o Senhor diz assim, que uma casa dividida contra si mesma, uma nação dividida contra si mesma, uma cidade dividida contra si mesma, ela não subsiste. Então, de que maneira vamos fazer? Vamos dividir o povo de Deus em saduceus, fariseus e herodianos. Mas quando é para matar o Senhor, esses que estão divididos, eles se ajuntam para poder destruir o Senhor Jesus Cristo, para matar o Senhor de forma ímpia. E nós sabemos que como o Senhor foi morto, a traição e vendido pelas moedas de prata. Irmãos, são os dias que nós estamos vivendo. São os dias que nós estamos vivendo. E aí a gente pergunta assim, e nós somos melhores do que os judeus? Chegará o tempo, e um livro de Hebreus foi escrito para nossa advertência, chegará o tempo que talvez perguntemos um ao outro, você crê em Deus ainda? Irmão,
Você crê em Deus ainda? Porque o escritor de Hebreus faz questão de relatar, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, está falando para irmãos, não é para incrédulo, creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ele não apenas eles se tornaram incrédulos com relação a Deus, eles se tornaram incrédulos também com relação ao galardão. Compreende, irmãos? E aí, isso que está sendo escrito aqui é uma advertência para nós. O Senhor entrou no templo, o Senhor viu aquela condição, o Senhor examinou tudo, não examinou segundo os nossos olhos, se examinou segundo o discernimento que Ele tem como sumo sacerdote, capaz de não apenas ver o que está acontecendo aqui e ali, mas capaz de ver, irmãos, profundamente o nosso interior, o nosso coração, a nossa motivação dos escribas em estudar a lei, motivação dos saduceus em deturpar a palavra de Deus, motivação dos herodianos em serem políticos no meio do povo de Deus e apoiar tudo que é errado, irmão. E estamos vivendo esses dias. Eu poderia citar nomes aqui, mas não vou fazê-lo. Mas tem gente aí do lado de fora que você vê os crentes olhando assim e diz assim, eu sigo fulano, eu sou adepto de fulano, eu tenho isso, em outra conta, e fez isso, e fez tanta coisa errada, e segue. E não tem discernimento nenhum. Não compreende nada, não julga nada pelo Espírito. Então, irmãos, precisamos perceber que o que aconteceu lá pode acontecer conosco nos dias que estamos vivendo. Não estamos isentos, nós não somos imunes, nós não fomos imunizados quando nós cremos dessas coisas da nossa carne. Nossa carne, ela continua a mesma. E nós podemos estar reunidos e estarmos divididos entre entendimentos políticos, divididos. Não, irmão, esse assunto de batismo no Espírito Santo, eu não creio nisso não. E o outro diz, não, eu creio no batismo do Espírito Santo. Estamos divididos nessas coisas. Então o Senhor fez com que aqueles discípulos entrassem e saíssem várias vezes de Jerusalém, de Betânia, para que eles fossem despertados na sua mente, Deus precisa, irmão, da sua mente no Espírito. Não precisa da sua mente, você sozinho, eu sozinho. Minha mente, minha vontade e minha emoção precisa descansar no Espírito Santo. E assim se discerne as coisas. Se discerne até as motivações em fazer as coisas. E o Senhor viu aquilo tudo lá, e o Senhor disse, tendo observado tudo, já era tarde, o Senhor não tem mais nada a fazer. Irmão, quando nós lemos o livro de Hebreus, nós temos lá uma sentença com relação àqueles que provaram do dom do Espírito Santo, provaram da boa palavra de Deus, provaram dos poderes do mundo vindouro, provaram de tantas coisas, e no final o Senhor está dizendo para eles, vocês são cardos e abrolhos. Vocês precisam ir para o fogo. Isso está falando para crente. Hebreus não foi escrito para incrédulo. Hebreus foi escrito para crente. Compreende? Então, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos pedir ao Senhor que nos ajude a perceber o que o Senhor está percebendo. Precisamos entender aquilo que o Senhor entende. Precisamos discernir o que está acontecendo com a casa. A qual casa somos quem? Nós, no nosso interior, o que é que está acontecendo? Porque entendendo o que está acontecendo no nosso interior, irmão, até a nossa relação com os irmãos é diferente. E alguns ainda dizem, falo de forma leviana, mas ainda com temor, o amor cobre tudo. O amor não cobre tudo. Se tem injustiça, tem dolo, tem outras coisas que precisam ser resolvidas,
O amor cobre multidão de pecados, mas esses pecados precisam de arrependimento. E o Senhor fez com que essa nação que está aqui, que não se arrependeu, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apredeja aqueles que te foram enviados, quantas vezes eu quis os ajuntar com uma galinha junto os pintinhos, debaixo das vossas asas, mas vós não quisestes. Aí o Senhor diz assim, não, o amor vai cobrir esse assunto. O amor não cobriu esse assunto. A justiça de Deus, porque o amor, irmãos, ele não é injusto. Então nós precisamos aprender, irmãos, a julgar as coisas no nosso interior com o Senhor, de maneira que possamos, irmãos, ter temor. Se você olhar bem o livro de Isaías, como disse o irmão Dino, quando você vai para Apocalipse, tem assim, que os 7 Espíritos de Deus estavam atuando, né? Tem uma interpretação acerca desse assunto. Mas eu particularmente acho meio estranho essa interpretação do irmão, que eu não preciso citar o nome. Mas aqui o que está em Isaías é extremamente, para mim, didático, como disse o irmão Dino. Os 7 Espíritos de Deus são 7 aspectos de como o Espírito Santo atua, Espírito de Javé, ou seja, o Espírito do Senhor, o Espírito do senhorio do Senhor. E o último aspecto desse Espírito é o Espírito de temor. Esse Espírito, irmãos, está nos faltando nos dias que estamos vivendo, porque a nação de Israel fez o que fez, porque eles não temeram o Senhor. Entende? Então nós precisamos considerar isso que está acontecendo. Então, o que é que ocorreu? Depois que o Senhor sai de Jerusalém, ele vai para Betânia, ele está comparando, ele está levando os discípulos a comparar. É como se o Senhor dissesse assim, eu estou querendo que vocês vejam uma coisa que vocês não veem em Jerusalém. De Betânia para Jerusalém são apenas 3 quilômetros, 15 estádios. O Senhor entrou e saiu várias vezes. E é interessante, por causa do tempo eu não vou avançar, mas só tenho 10 minutos. Se nós pegarmos, irmãos, o final do livro de Lucas, pegarmos também o livro de Atos, a gente vai ver o seguinte, de onde o Senhor partiu para a glória? Os irmãos lembram? Mais especificamente, de Betânia. Se um dia você precisar ir para um outro lugar, e talvez não volte mais ou volte muito tempo depois, você gostaria de receber um banquete no meio dos seus inimigos ou no meio dos seus amigos? Daqueles que te amam ou daqueles que te odeiam? Você partiria de onde? De onde partiu Jesus? Só pegar o texto aqui. Finalzinho do livro de Lucas. Capítulo 24, versículo 49. Mas, glória a Deus, Jerusalém está no coração do Senhor. Ele vai ter que entrar pelaquela porta dourada. Ele vai ter que mostrar as mãos para eles. Entendeu? O templo tem que estar erguido, tudo tem que estar no lugar. Versículo 49 diz assim, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Quem é a promessa do Pai e promessa dele mesmo? O Espírito Santo. Permanecei, pois, na cidade aqui é Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Ele falou que tinha que permanecer na cidade, em Jerusalém. Mas olha que coisa interessante, irmão. Ele está partindo. Ele já tinha ascendido, já tinha subido como primícias ao Pai. Ele já tinha sido glorificado. Agora eles precisavam receber a promessa do Pai. Mas depois que eles estão ali com os discípulos em Jerusalém, diz assim, então caminharam 3 quilômetros. É como se você saísse ali do quartel de Amaralina até mais ou menos o antigo clube português. Um pouquinho depois, dá uns 3 quilômetros. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu.
Então eles voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam no templo louvando a Deus. O Senhor partiu de Betânia. Betânia é um assunto que está no coração do Senhor, irmãos, até o dia de hoje. Jerusalém é a cidade que ele escolheu e o lugar que ele escolheu para que o templo físico residisse sobre a face da terra. E isso com relação aos judeus. Para nós que somos gentios e para todos que creram, o Senhor disse: vai chegar o tempo que nem naquele lugar, nem em Jerusalém vocês têm que adorar, mas vão adorar o quê? Em espírito e em verdade. Em espírito, porque o nosso espírito foi redimido e o Espírito Santo nos ajuda na adoração. Em verdade, porque agora nós somos a realidade do que Deus estava esperando. Não mais ali, irmãos, não mais aqui, mas agora aqui. Dentro de nós habita o Santo dos Santos, habita o sumo sacerdote, habita Deus dentro de nós. E aí o que é que acontece? Nossa vida deveria produzir vivas de júbilo o tempo todo. Mas voltando aqui para não me perder. Então o Senhor partiu justamente de Betânia, e Betânia é um assunto que está no coração do Senhor. Não dá tempo, mas apenas citar para os irmãos. Em Betânia, nós vamos encontrar 4 personagens. Alguns irmãos só falam de 3. Outros irmãos dizem que Betânia é o suprassumo da vida cristã. Outros dizem que Betânia é apenas um aspecto, e eu concordo, Betânia é apenas um aspecto, porque tem irmãos que pegam Betânia para escrever, para defender a falta de reunir, falta de compromisso, falta de governo, usa a palavra orgânico, preciso falar, porque o que Deus deseja é espiritual. O que Deus deseja é espiritual. Porque quando nós nascemos do alto, nascemos de quem? Do Espírito. Quando o Senhor gerou a sua igreja, gerou pelo quê? Pelo Espírito. A vida é espiritual por causa do Espírito Santo. Nosso relacionamento é no Espírito. Nossa comunhão é no Espírito. Se não tem o Espírito Santo, nossa comunhão com o Pai e com o Filho, irmão, não é nada. Não adianta o incrédulo sem o Espírito ter comunhão com Deus, que não consegue. Mas temos comunhão no Espírito. Pelo Espírito temos comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Só é possível por causa da vida dentro de nós. E todos nós que cremos fomos batizados por um Espírito para dentro de um corpo. Deus quer essa realidade, irmãos. Betânia é um aspecto, Betânia não é tudo, mas esse aspecto nós temos que considerar, está faltando nos dias que estamos vivendo. Quando você vai para Betânia, nós não temos mais tempo de ler, apenas citar, quem sabe no próximo domingo ou não, Deus é que sabe. Quando você chega em Betânia, você encontra uma Marta. É interessante, né? Tem umas coisas que são inversas, dá um nó na cabeça, principalmente dos homens. Em Betânia, as irmãs servem. E em Betânia, os irmãos não falam nada. Você pode conferir o texto, pegue texto por texto, pegue, irmãos, um comentário, pegue o que você quiser. Em Betânia, as irmãs estão servindo, na pessoa de Marta. Em Betânia, você tem uma Maria aos pés do Senhor. Em Betânia você tem um Lázaro, que o Senhor ama muito, mas o Senhor levou 2 dias, passou 2 dias, chega ao conhecimento dele, se demora mais 2 dias, 4 dias depois o Senhor vai lá, Lázaro já está em estado de putrefação. O Senhor ressuscita Lázaro. O Senhor é glorificado na vida daquele homem, de maneira que muitos judeus creram nele. Mas qual foi a palavra que Lázaro deu? Lázaro não deu nem glória a Deus em Betânia. Procure, irmão, pode procurar. Pegue todos os textos dos evangelhos para saber se Lázaro deu alguma glória a Deus em Betânia. Nenhuma glória a Deus Lázaro deu.
E você tem um outro personagem que muitas vezes é esquecido, mas extremamente importante, irmãos, extremamente importante para a nossa caminhada: Simão o leproso. Que alguns irmãos comentam, em alguns comentários, diz que talvez Jesus tenha curado Simão. Irmãos, ousadamente falo, o Senhor Jesus Cristo curou Simão. Sabe por que curou? Porque o Senhor não ia com seus discípulos para um lugar onde tinha um leproso lá. E se tivesse lá, chegando lá, vamos lá para a casa de Lázaro, ele é leproso. Aí os discípulos, leproso, mas já sabia quem era Jesus. Aí diz, vamos lá que o Senhor vai curar ele. Mas deu-se o banquete que aconteceu, que é citado em vários textos, inclusive em João capítulo 12, fala claramente lá que o banquete foi dado na casa de Simão, o leproso. Esses 4 personagens, irmãos, compõem Betânia. Marta aponta claramente para os serviços na igreja. E o Senhor coloca um negocinho para Marta e diz para Marta, Marta, tu é inquieta, tu quer se fazer um monte de coisa. Marta, Marta. O Senhor não estava brincando com Marta, o Senhor estava falando muito seriamente com Marta. Você só vê o Senhor falar dessa maneira outra vez para Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém. Tem algo ali, irmãos, por detrás do serviço de Marta que precisa ser tocado por cada um de nós. Mas aí quando Marta vê Maria, é mais ou menos assim, os mestres, esse negócio de profecia, fica o tempo todo profecia, 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 o tempo todo evangelismo, 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 isso é os mestres. E o evangelista, esse negócio de ensinar, quebra um pau, né? Não é assim? É assim, irmão. Entendeu? Diga que não é. Entendeu? Diga que não é, mas é assim mesmo. E aí o que é que ocorre? Marta está vendo o quê? Maria lá, aquedada aos pés do Senhor. Deveria estar fazendo alguma coisa. Deveria estar me ajudando. Entendeu? Que negócio é esse? Quer dizer, eu me acabo, você já falou isso? Eu me acabo fazendo as coisas e ela fica, me perdoa a expressão, de boa. E não faz nada. Aí fica aí aos pés do Senhor, que negócio é esse? Jesus falou, não foi eu que estou falando. Ela escolheu a melhor parte. A melhor parte, irmão, não é servir exteriormente. A melhor parte é servir onde ninguém lhe vê. É servir escondido. Entra no teu quarto e lá o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Lá não tem glória para ninguém ouvir. Lá não tem orações longas para ninguém ouvir. Lá não tem pregação para ninguém ouvir. Como disse o irmão Adriano Romero, quando ninguém me vê, quando não há aparência, e há descortinado os erros do meu coração, ali sou sincero, ali minha aparência de piedade se vai, ali, quando o Senhor vê. E a Maria ali não estava, irmãos, interessada em ser visto. Mas é interessante, toda vez que nós não estamos interessados em ser vista, o Senhor vai dizer assim, e Maria que derramou esse vaso de alabastro, derramou da cabeça, no corpo e nos pés, tem 3 textos que mostram isso aí, onde for pregado esse evangelho, tem que ser citado quem? Maria. Entende? Então está cheio de detalhes, Betânia, que são extremamente importantes. E apenas para finalizar, 12h31, mais 3 minutinhos. Quando a gente lembra de Simão o leproso, Marcelinho estava compartilhando outro dia, eu achei muito interessante. Eu já tinha esse texto na cabeça, mas foi algo interessante mesmo. Quando você pega Pedro, 2 Pedro capítulo 1 diz assim, verso 9, ele fala uma quantidade de coisas lá,
reunir a diligência, associar com a fé, associar com a coragem, né, que é virtude, conhecimento, domínio próprio, a perseverança, isso verso 6, piedade, verso 7, fraternidade, no verso 7 ainda amor, porque estas coisas existindo em vós, não apenas existir, é em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não está presente é cego, vendo só que está perto, olha que expressão, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Não é para esquecer? É para esquecer, não é? Mas no que toca a nós, nós precisamos, irmãos, lembrar de onde saímos. Saímos de Ur dos Caldeus, saímos do Egito, saímos da Mesopotâmia, saímos de um monte de buraco, irmão, que o Senhor, o Espírito Santo está dizendo, não tem que esquecer. Sabe por que não tem que esquecer? Essas coisas deveriam manter a gente no espírito de humildade. Sabe o que é? Simão leproso é como se eu estivesse dizendo, não esqueça que um dia você foi leproso, mas não esqueça, quem lhe purificou foi eu, não foi você. Eu decidi lhe purificar. Compreende, irmãos? Então tem essas coisas e tem mais coisas aqui. O tempo não dá. Eu sei também que o sinal vermelho já acendeu aqui dentro, então tenho que parar. Senhor, nós damos graças a Ti e pedimos que o Senhor nos ajude a compreender, a entender, Senhor, cada texto da Tua Palavra e as intenções do Teu coração. Não queremos apenas ter o conhecimento intelectual, mas pedimos que o Senhor nos leve como um pai pega o filho pelas mãos e o conduz pelo caminho. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender a Tua Palavra, como Paulo mesmo falou, aprender a compreender, Senhor, como convém saber, e não como nós pensamos que precisamos saber. O Senhor nos ajude, tenha misericórdia de nós, e o Senhor possa nos dar uma semana na Tua presença, possa guardar o nosso coração e nos ajudar, Senhor, realmente a ter tempo na Tua presença. No nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai.